Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou Jefferson e nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para colocar as ações e as interações nesse formulário aqui para que funcione essa parte de adicionar as atividades a fazer, certo? Bom, na última aula a gente conseguiu desenvolver essa estrutura aqui do formulário e a gente vai começar a aula de hoje adicionando algumas coisas que eu esqueci de colocar na parte do estilo e do formulário mesmo. Faltou colocar aqui um label para essa parte do formulário, então vou colocar com div e um label para o main input. Vou colocar aqui inputs. Vou testar. Escreva a atividade para fazer. Aqui testei e apareceu aqui o texto que eu escrevi, mas ele não está centralizado, então a gente vai centralizar ele rapidão aqui. Então vou colocar aqui o... Peraí, eu não coloquei a classe. Mas... Text. Align. Center. Volta aqui e ele já está centralizado. Vou colocar aqui também uma cor branca. Color white. Bom, tá feito. Eu também vou aumentar um pouquinho o tamanho desse formulário aqui. Então vou vir aqui no formulário inputs. Cadê? Esse aqui. Vou colocar padding 10 px. E já deu uma aumentada. Então, o que a gente tem que fazer agora é colocar uma ação para acontecer toda vez que eu apertar esse botão aqui. Falar nesse botão, eu recebi outra coisa aqui. Color white. Agora a gente tem que adicionar uma ação nesse botão aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai vir aqui, deixa eu minimizar o estilo. A gente vai vir aqui nesse botão e a gente vai colocar uma função, um método, para que ele faça alguma coisa quando eu aperte nele. Então eu vou colocar aqui um method e aqui dentro eu vou colocar os métodos que esse componente vai possuir. Como eu quero testar, então eu vou colocar aqui testar. Nesse testar eu vou fazer o seguinte: console.log clique. Criei um método, agora eu tenho que vir aqui nesse botão e colocar v on clique e aqui eu coloco testar. Eu salvo e agora eu testo. Vou abrir o console e quando apertar aqui ele vai dar um clique. Tá vendo que está aparecendo aqui embaixo? Então, aqui ele está clicando. Beleza. Mas o que a gente quer fazer é o seguinte: eu quero pegar o texto que está aqui dentro e adicionar em uma lista com outros textos. Então, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um data. Então, dentro desse data, eu vou colocar um return para retornar essas variáveis quando eu quiser chamar alguma delas. E aqui eu vou colocar as variáveis que a gente vai trabalhar. Então, vai ter uma variável chamada a fazer, que vai receber um valor nulo. E vai ter um array de afazeres.
que vai se chamar afazeres. Vou passar aqui um array. Dentro desse array eu vou colocar um objeto só para testar. Então, eu vou colocar aqui atividade, vou botar um string testar, situação, a fazer e pronto. Agora eu vou colocar aqui outro método chamado adicionar. Então, esse método ele vem para cá, para esse botão. E ele vai fazer o seguinte: toda vez que esse botão for apertado, ele vai verificar se a fazer for diferente de nulo, a fazeres, ponto, push, a fazer. Só que eu vou ter que colocar um this aqui dentro, que é para se referir a variável que está nesse componente, certo? Então eu tenho que colocar esse this. Então, quando o a fazer for diferente de nulo, o método adicionar ele vai adicionar esse a fazer na lista de afazeres, certo? Então, a gente vai colocar aqui para que esse input aqui ele altere a variável a fazer. Então eu vou colocar o vModel e aqui dentro eu coloco this.afazer. Aqui vai estar funcionando, mas ainda não está da forma correta. Mas a gente já vai testar aqui. Pronto. Agora eu vou abrir aqui o terminal. E aqui tem um plugin do Vue que ele serve para a gente ver quais são os valores das variáveis que a gente está tendo aqui. Então, quando alterar aqui, ele já altera aqui embaixo, tá vendo? Então, se eu apertar aqui em adicionar, ele está adicionando na lista de afazeres. Só que ele não está adicionando com essa estrutura aqui. Então eu tenho que colocar atividade e situação. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Atividade vai receber o a fazer e a situação vai receber por padrão a fazer. Vou testar aqui. Vou colocar teste 2 e vou apertar em adicionar. E apareceu aqui embaixo. Atividade teste 2, situação a fazer. Então já está adicionando. Basicamente isso. Agora a gente precisa fazer com que esse texto aqui ele fique vazio quando for feito a adição. Então eu vou colocar aqui embaixo. Diz ponto a fazer recebe nulo. Então agora eu vou colocar para compilar de novo, npm run dev. E agora eu vou testar. Vou colocar aqui teste 3 e vou apertar em adicionar. Apertando adicionar, ele adicionou aqui embaixo e esvaziou o input. Basicamente isso. Então, pessoal, a gente viu como fazer essa alteração para colocar as ações no formulário no botão. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar essa lista aqui para formar uma tabela que mostre todas as atividades que estão para fazer.
certo? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.